Questão de ordem de hoje vai falar sobre os desafios da advocacia criminal. O convidado de hoje, em especial para mim, tem um carinho muito grande, eu para com ele. Afinal de contas, além de ser um colega de profissão, ele foi o meu professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal. Conosco hoje, então, fazer a transição de câmera aqui, agora sim aparecendo no vídeo, Leonardo Sagrilo Santiago. Meu carinho, minha saudação especial pelo meu professor que tanto me ensinou tantas conversas e com certeza é uma fonte de inspiração para muitos advogados que estão iniciando a carreira justamente pela paixão. A paixão do Leonardo, já passando a fala, ela é contagiante tanto em sala de aula, quando o assunto é direito penal, direito processual penal, quanto o assunto é advocacia. A alegria e a honra, Quintana, é sempre minha em participar de um programa dirigido por uma pessoa tão séria, tão competente como tu. Eu quero dizer que não existe prêmio maior para um professor, né, do que ver que os alunos efetivamente conseguiram aprender algo, né, em sala de aula, conseguiram colocar os ensinamentos que aprenderam em sala de aula nas suas profissões. E para mim é uma alegria muito grande participar contigo, Quintana, porque como jornalista tu já é muito reconhecido, né? Um jornalista que sempre teve uma atuação muito marcante na própria TV da universidade, né? E agora como colega, como advogado, né? Então quero dizer que a honra e a alegria são minhas, né? De participar desse programa contigo. E espero aí que os nossos telespectadores, que as pessoas que acompanham o programa possam, enfim, contribuir aí com esse programa que tu criou e que cada vez mais ele possa trazer o direito de uma forma séria para a comunidade. Então, muito obrigado e a gratidão é minha. Eu já peço escusas ao nosso público, desculpas no sentido de que se eu chamar o professor e advogado Leonardo Sagrilo Santiago de senhor, até vou fazer uma revelação, eu sou mais velho que o professor, mas o Leonardo, por ser uma referência no assunto da advocacia, no direito penal, a gente acabou desenvolvendo uma admiração muito grande e acaba chamando de senhor, por uma questão de respeito e admiração. E aproveitando a deixa, professor, eu queria que o senhor contasse então, ou tu contasse, pra gente como é que começou essa paixão pela advocacia. Eu tô me segurando para não chamar de senhor, já falei isso, mas como é que começou essa paixão pela advocacia? Quando é que tu descobriu, vai ser na área do direito penal que eu vou seguir a minha vida profissional? Pô, Quintana, isso é uma situação que eu tenho muito marcante na minha vida, né? Sabe que eu não lembro quando eu decidi fazer o curso de Direito. Não me recordo quando que eu decidi fazer o curso de Direito, quando que eu optei pelo Direito. Mas eu lembro exatamente o dia que eu decidi ser advogado. Era um daqueles dias em que estava marcado um julgamento, um grande julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca de Santa Maria. E aquilo começou a vir nos jornais, né? A imprensa cobriu bastante aquele julgamento. E os meus colegas souberam que ia ter esse julgamento e fizeram um abaixo-assinado para não ter aula. Eu assinei o abaixo-assinado, mas não estava convicto que eu iria no julgamento. Até que eu acordei no dia do julgamento e percebi que já tinha começado o julgamento pelo horário, né? E aí eu acabei indo igual. Cheguei, estava cheio de gente, assim. A porta ali, não sei se vocês conhecem o Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri de Santa Maria é um dos tribunais que ainda mantém um local grande, né? Se for, por exemplo, em outras cidades, é muito menor o espaço destinado para o público. Em Santa Maria, um lugar grande. E aquilo estava cheio de gente, estava assim... eu tenho a clara visão desse dia, assim. E eu comecei a tentar enxergar por cima das pessoas que estavam ali o que estava acontecendo. E aí tinha, de um lado, assim, o promotor, o assistente de acusação, os jurados, o juiz, né, presidindo, todo mundo falando daquele caso, a imprensa estava ali, tinha uma parte daquela parte que ficam as pessoas assistindo, que era reservado para a imprensa, muita gente da imprensa ali. E eu olhava e no lado do acusado, do réu, tinha uma pessoa que era o advogado. E que me chamou tanto atenção assim, Quintana, porque apesar de eu ser uma família que tem advogados, né? A minha mãe, ela é formada em Direito, mas ela acabou sendo escrivã, ela optou por ser funcionária pública. E o meu pai, ele faleceu muito cedo, né? Eu tinha 3 anos de idade quando meu pai faleceu, mas ele era advogado. Mas eu ainda não tinha visualizado, né, o que eu enxerguei naquele dia da posição do advogado contra uma unanimidade, né? Prensa, porque parecia que estava todo mundo contra o réu. E
E quando esse advogado ele começou a falar, eu estava em pé, porque naquela época ainda, eu preciso falar isso para os nossos telespectadores, isso foi antes de 2008. Né? Teve uma reforma bastante importante em 2008, no que diz respeito ao Tribunal do Júri, e isso foi antes de 2008. Então tinha um procedimento dentro do júri chamado leitura de peças. Isso era extremamente cansativo, assim, ficavam lendo peças, e aí, lá pelas tantas, o pessoal começou a cansar e começou a ir embora. E aí surgiu um lugar para eu conseguir me acomodar ali, né, em algum dos bancos do Tribunal do Júri. E ali eu enxerguei o advogado atuando. E aquilo foi absolutamente apaixonante. Assim. A forma com que ele falava, a forma com que ele se dirigia aos jurados, a força que ele empregava efetivamente naquela defesa, aquilo me deu vontade, Quintana, de fazer aquilo. Né? Aquela atuação dele, eu queria que fosse algo que eu me preparasse para um dia ter condições. E eu pensava, enquanto ele atuava, eu pensava muitas coisas. Eu falava, mas será que quando eu atuar eu não vou ficar tão nervoso, tão ansioso? Será que eu não vou me perder? Olha só, ele fala com tanta propriedade, ele fala com tanta facilidade. E naquele dia eu decidi que eu ia tentar fazer isso como minha profissão, efetivamente. Cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo, acordei ela, falei, mãe, olha só, eu acabo de decidir o que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser advogado criminalista e vou atuar no Tribunal do Júri. Eu estava no primeiro semestre, né, e ela disse, calma que isso ao longo da faculdade tem bastante tempo ainda, né, Léo? Espera aí que tu vai acabar mudando de opinião com o passar do tempo. E ainda bem que não mudei, né, Quintana? Me mantive muito fiel àquela sensação que eu tive naquele momento de querer fazer algo que outra pessoa estava fazendo, parece que naquele momento assim eu compreendi qual era a profissão que me faria feliz, né? E durante muito tempo na faculdade assim perguntavam quem queria ser advogado, poucos levantavam a mão porque era um momento em que muitas pessoas só pensavam em concurso público, né? E eu sempre levantei a mão e dizia, eu quero fazer júri, quero ser advogado que atua no Tribunal do Júri. Então, foi uma decisão que eu tomei de uma forma muito tranquila, por sentir algo muito sólido, muito forte, assim, de enxergar alguém fazendo algo e eu querer fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, foi uma decisão que eu não me permiti olhar para trás. Né? Eu simplesmente avancei nessa direção e fiz toda a minha faculdade, depois da minha pós-graduação, meu mestrado, sempre pautado pela advocacia criminal, e espero, Quintana, que eu faça isso para o restante da minha vida, porque eu sou muito feliz fazendo isso. Professor, e no final do programa eu vou retomar essa temática que, com certeza, do menino jovem que se apaixonou pela performance do advogado no júri, pela função do advogado criminalista, se tornou hoje referência e é também o motivo para que muitos outros novos advogados sigam esse caminho. Mas a gente vai finalizar com esse gancho, porque agora, até para nós seguirmos a temática, o professor tem um compromisso com acadêmicos, também tem os seus clientes, tem a sua agenda apertada, conseguiu conceder para nós esse espaço e a gente precisa entrar na temática. Então, professor, sobre os grandes ou os maiores desafios do advogado criminalista. Eu queria que o senhor elencasse quais são os principais desafios, porque a gente poderia enumerar uma série de situações que a gente acompanha no cotidiano, a começar pelo julgamento da sociedade de forma equivocada no sentido da função do advogado. Mas eu queria que o senhor, nesse período já de uma boa caminhada, uma boa jornada como profissional e também como professor, elencasse quais são os principais desafios, até para que quem vem assistir nosso programa e amanhã depois queira seguir esse caminho, tenha uma noção que uma coisa é estar no tribunal do júri, uma coisa é fazer o que gosta, outra coisa é enfrentar a pressão da mídia, a pressão da sociedade e todo um contexto que a gente vai tentar trabalhar aqui que geralmente desfavorece a função do advogado criminalista. Sabe, Quintana, que são 10 anos esse ano que eu completo como advogado essencialmente criminalista. Eu me propus a fazer isso desde o momento que eu me formei. Esse ano eu completo 10 anos de formatura. Eu sempre atuei e busquei atuar na advocacia criminal. Então, eu tive um surgimento na advocacia sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, quando eu digo saber o que exercer, que é a advocacia, mas sem saber qual é o caminho, o que eu devo fazer para ser um advogado criminal. Em uma época em que eu conhecia poucas pessoas que advogavam em Santa Maria, porque,
enfim, minha família não era daqui, apesar da minha mãe morar aqui, mas a família, assim, primos, tios que advogam, não moravam em Santa Maria. Então eu não tinha muito assim, alguém que me amparasse nos primeiros passos. Eu preciso dizer assim que a advocacia ela é uma profissão bastante difícil. Por que eu digo bastante difícil? Porque tu tem que ter muita certeza. Aliás, eu acho que todas as profissões, mas como eu só passei por essa, né, então eu só posso falar sobre essa. Ela é uma profissão muito difícil porque tu precisa de tempo. Toda profissão tu precisa de tempo para te ser conhecido, para que as pessoas vejam os valores que efetivamente tu acaba defendendo enquanto tu exerce a profissão. Tudo isso requer uma certa paciência por parte do profissional. Ninguém sai da faculdade, ganha um diploma, recebe a carteira da OAB e sai fechando grandes contratos, salvo se já fizer parte do escritório, e aí sim vai ser agraciado com essa facilidade. Mas a advocacia não se apresentou assim para mim, ela se apresentou muito difícil. Então, a advocacia ela passa por uma dificuldade no início, assim, que é bastante desafiador, né? Porque ao mesmo tempo em que tu tem toda essa situação que tu narrou aí, que eu já vou entrar sobre mídia, sobre a questão com os clientes, como é que as pessoas te enxergam, tu tem também a dificuldade muitas vezes de entrar no mercado. E tu tem que ter paciência com isso, né? Ninguém consolida um nome da noite para o dia. A gente vê hoje em uma cultura de internet em que as coisas elas são muito rápidas, né? Tudo é muito rápido hoje, mas a profissão, sobretudo a advocacia, ela requer tempo, né? Ela requer que tu vá conseguindo alcançar alguns espaços, sempre contando com a paciência, sempre estudando, sendo sempre fiel àquilo que tu se propôs. Então, o primeiro grande desafio é esse, o início, né? Eu lembro, Quintana, quando eu fechei um contrato uma vez, e o cliente me pagou, e eu coloquei o dinheiro dentro de uma caixinha, para eu não pegar aquele dinheiro, porque eu precisava pagar os próximos meses de aluguel. E eu dizia, aqui está o aluguel dos próximos 4 meses. E dito e feito, foram os 4 meses que eu fui pegar ali esse dinheiro. E por que eu digo isso? Porque isso foi muito simbólico, essa caixinha, para mim. Porque ela demonstrou a paciência que eu tive e como eu tinha aprendido que a advocacia é uma profissão que ela requer esforço, que é a dedicação, e que ela vai trazer momentos de altos e baixos, como todas as outras profissões. Mas, passando isso, por exemplo, Quintana, vamos falar sobre o segundo grande desafio da advocacia, né? Esses dias eu fui, junto com o meu sócio, nós procuramos uma arquiteta para rever uma parte do escritório. E eu visualizei ali a diferença entre o advogado e o arquiteto. O arquiteto, geralmente, ele recebe as pessoas e as pessoas estão felizes, né? O arquiteto, geralmente, ele recebe as pessoas estão construindo uma casa nova, elas estão refazendo a sua sala, né? Elas se organizaram para aquele gasto. E aí eu falei não lembro se eu comentei com o arquiteto, eu comentei com o meu sócio, que o advogado criminal ele não passa por isso, né? Ele é sempre chamado em um momento de desespero. O advogado criminalista é aquele chamado em um momento de dor, no momento em que uma família está desestruturada, né, em razão de uma notícia, em tese de um crime, ou uma pessoa está vivendo assim com uma dificuldade enorme de se expressar, de falar para os seus familiares, ou enfim, de vencer esse problema. Então, tu sempre parte que as pessoas que te procuram, elas estão em um momento que não estão felizes. E isso tem um peso muito grande para o profissional. Porque tu tem que aprender a atender pessoas tristes. E o atendimento é completamente diferente do atendimento em que a pessoa chega sorrindo no teu escritório, né? Então, esse é o dia a dia do atendimento. Nós vivemos hoje com a advocacia em um momento de atender pessoas desesperadas. Nós temos um fortalecimento do direito penal, nós temos um julgamento precoce por parte da mídia, que muitas vezes as pessoas chegam no escritório e já saiu a matéria no jornal daquele suposto delito e já temos condenações por parte da sociedade nesses comentários de Facebook, nessas pessoas pedindo a pena de morte, e aí a pessoa chega com um problema judicial e com um problema também emocional, dada essas circunstâncias e essas falas que a comunidade acaba trazendo pela internet. Então,
esse é um desafio muito grande, porque o advogado ele passa a ter uma responsabilidade não só de fazer uma defesa processual, ele tem que trazer um ânimo para alguém que está efetivamente no pior momento da sua vida. Não foram um nem outro, Quintana, que chegaram e disseram assim: doutor, esse é o pior momento da minha vida. Doutor, eu várias vezes pensei em tirar a minha própria vida. E é esse tipo de carga que essas pessoas trazem. Então, o advogado criminal está preparado não somente a partir da técnica, daquilo que a gente aprendeu na faculdade, como é que funcionam as leis. Ele tem que ter uma capacidade de trazer ao cliente duas percepções, a da realidade, porque eu sempre digo para os clientes, Quintana, eu nunca vou te mentir. Doutor, tu acha que tem chance que eu vou dizer como é que está funcionando, o que eu acho importante, né? E a segunda, além da realidade, é tu falar para ele que nós é uma palavra de confiança. O nosso país ele tem leis, o nosso país tem uma Constituição e agora é o momento de tu exercer um direito chamado direito de defesa, um direito sagrado, né? Aliás, grandes injustiças da história se fizeram por não respeitar um direito tão caro e tão maltratado hoje, né? Sobretudo em tempos de redes sociais. Então, esse é o segundo desafio, né? Tu tem que ter uma certa estrutura emocional, uma certa competência no que diz respeito a passar tranquilidade. Se não conseguir tranquilidade, é dividir, então, aquele momento de tristeza e mostrar aquilo que eu enxerguei naquele primeiro dia que eu decidi ser advogado. Alguém que falava contra tudo e contra todos e falava em nome de alguém que era o acusado. Eu tenho a maior alegria em exercer essa profissão. E aí surge o terceiro desafio. O terceiro desafio, quando eu falo que eu tenho alegria em exercer essa profissão, é a má compreensão que muitas pessoas têm da atividade do advogado. Se tu me permite fazer um parêntese, essa semana mesmo nós comentávamos antes, eu não quero me alongar também, por favor, que se eu precisar, pode me alongar. Qualquer coisa eu digo questão de ordem. A parte é algo democrático e faz parte do debate. Então, por favor, aí, se tu quiseres me interromper, peço que tu faça isso com a tua performance aí como jornalista e com a experiência que tu tem, que eu sei que vai ser bastante importante. E o terceiro desafio, abri o parênteses, né, e já abri outro parênteses dentro aqui, que era justamente a participação do advogado Cacai num programa de televisão em que ele foi xingado por defender pilares extremamente importantes dentro do Estado Democrático de Direito e por fazer críticas a uma operação, que é a Operação Lava Jato. Mas isso dentro da mais absoluta educação, e ele foi xingado, né? Veja, se ele é xingado no ambiente, né? E se nesse ambiente, com pessoas cultas, com pessoas que a gente presume que tenham a compreensão do valor da advocacia, né? Isso acontece dessa forma, né? Que dirá muitas vezes nas redes sociais, onde as pessoas talvez não compreendam o valor do exercício da advocacia. Né? Então, várias vezes, Quintana, eu só vou pedir um minutinho de licença aqui para eu desligar, como essas questões online acabam entrando outros lembretes aqui, gente me chamando, então eu peço desculpas aí, Quintana, mas faz parte, né, desse momento de internet, que a internet acaba dando um lugar muito forte nas nossas relações. Várias vezes, Quintana, por exemplo, eu fiz uma atuação no Tribunal do Júri, isso foi matéria do jornal, e as pessoas me chamaram de lixo na internet. Né? Não sei qual que é mais lixo, se é o advogado ou se é esse criminoso. Veja só, isso é algo que me traz uma preocupação muito grande, Quintana. Não que isso me ofenda de maneira nenhuma, isso não me ofende em nada. Eu deito a minha cabeça no travesseiro com a tranquilidade de quem exerce uma profissão que é uma profissão digna, que é pautada pela Constituição e que, mais do que isso, é absolutamente essencial em qualquer democracia. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. O problema que eu consigo compreender
é que talvez em termos civilizatórios, em termos de compreensão da nosso sistema de justiça, a gente não tem feito devido enfrentamento a esse tipo de discurso. Porque em um tempo de maniqueísmo como o nosso, que a gente não admite o pensamento em contrário, sem que a gente faça use ali um etiquetamento, eu acho que a advocacia ela precisa fazer um enfrentamento em relação a isso. Eu não faço um enfrentamento de responder a essas pessoas. Eu acho que tem que fazer um enfrentamento de informar acerca da advocacia criminal. Por quê? Porque o advogado criminal, o advogado que exerce a advocacia criminal dentro de um processo judicial, ele não está fazendo outra coisa que não construindo a justiça. Porque eu quero falar para vocês, e para ti, Quintana, que sabe muito bem disso, que muitas vezes a justiça apressada da imprensa é uma justiça que pode penalizar todas as pessoas, porque ela cria uma expectativa e muitas vezes ela acaba com a vida de uma pessoa a partir das páginas dos jornais. E isso é um problema muito grande, porque ao mesmo tempo que nós temos que ter uma imprensa livre e nós temos que ter as pessoas que se manifestam na internet, a internet trouxe esse ambiente absolutamente rico, porque as pessoas podem falar do que elas pensam, isso é bastante democrático, a gente tem que cuidar, porque esses julgamentos apressados, essa nossa pressa que nós temos muitas vezes de sujar o nome e as mãos das pessoas de sangue, acaba trazendo um resultado, uma consequência absolutamente devastadora na vida de quem está sentado no banco dos réus. E é por isso que eu tenho sido mais firme, mais forte no sentido de dizer que ainda bem que um processo criminal ele não começa com uma página de jornal. Por quê? Porque o lugar de efetivamente nós analisarmos as responsabilizações criminais é dentro de um processo. E isso tem que ser bastante garantido em toda e qualquer democracia, porque é assim que a gente constrói uma sociedade civilizada. Então, esse é o terceiro grande desafio que eu enxergo, assim, o desafio de compreensão das demais pessoas. Eu já tive pessoas falando assim, porque tu só sabe soltar bandido, né? Quando publico algumas coisas, quando falo em alguns lugares. E eu costumo dizer que, na verdade, a gente defende seres humanos que, em algum momento, tropeçaram em alguma situação da vida ou foram atropelados por um processo injusto. E, quando acontecer isso com qualquer pessoa, saiba, a pessoa que vai precisar confiar é um advogado criminal. E qualquer pessoa pode passar por isso. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade em que há uma série de ações criminosas previstas dentro da lei. E mais do que isso, nós temos um sistema falho. Tá aí vários exemplos que a gente vê na imprensa de pessoas que foram presas sem ter cometido delito algum. E quem é que pode falar por nós nesse momento? É justamente o advogado que se propõe a ser um defensor daquele que está sendo acusado pela justiça pública. Então, esse é o terceiro grande desafio que eu percebo na advocacia criminal, Quintana, porque eu acho que é um desafio mais lento, porque ele requer uma mudança de pensamento por parte da sociedade, e isso é cultural. Né? Eu poderia aqui ficar um bom tempo falando para nossos ouvintes e conversando, obviamente, sobre o populismo penal, sobre como é que a gente enxerga no direito penal a grande saída para os problemas complexos da sociedade. E isso fez com que nós achássemos que a nossa sociedade é uma sociedade que não pune ninguém. Isso fez com que a gente achasse que a nossa sociedade é uma sociedade que tem que ter mais crimes, mais prisões e mais tipos penais para estabelecer um controle por parte do Estado. E eu acho que a saída não é essa. Eu acho que a gente precisa refletir sobre a forma com que a gente pune, porque a gente prende muita pessoa e a gente prende mal. E o resultado está aí. Nós somos um dos países que mais prende pessoas no mundo e nós não temos nenhuma possibilidade de reverter isso, se não for trazendo a informação correta e fazendo o enfrentamento dessa cultura que nós temos do medo, né? Porque esse não é algo novo, isso vem desde os movimentos que surgiram de fortalecimento do direito penal nos Estados Unidos. A gente acabou importando isso e a gente usa muito seguidamente, não somente nós, mas a imprensa, os parlamentares, né, o governo, a cultura do medo. No momento que a gente tem medo, a gente quer mais direito penal, a gente quer mais força, a gente quer mais presídios. E isso, muitas vezes, pode ser problemático. Não só sendo um desafio para o advogado criminal, isso é um desafio para toda pessoa que pensa a sociedade, que quer uma sociedade melhor. Professor, Vou ficar por esses três...
Senão eu vou trazer 25 desafios e vou ficar devendo ainda as notas de rodapé. Então, eu resumi em 13, por favor. Não, esse assunto com certeza ele rende bastante, professor. E assim, só 3 observaçõezinhas. Primeiro, eu peço desculpas ao público se muitas vezes eu estou de cabeça baixa. É que, na verdade, a minha câmera fica no alto e eu fico olhando para o professor aqui na tela do computador e ainda fazendo alguns cortes de câmera. Às vezes a câmera é fechada só no professor e às vezes acabo não olhando para a câmera e sim para o computador, até para ver se está tudo em ordem durante a gravação. A segunda situação, eu gostaria de retomar esse ponto, mas não antes, mas sem antes, melhor dizendo, retornar a um ponto anterior, até para objetivar a função da criação desse canal, professor, e também do programa. Uma das coisas que, como acadêmico de direito, sempre me incomodou, como o professor já salientou, eu sou jornalista há alguns anos. Como eu sou mais velho que o professor, eu sou jornalista há 13 anos, né? E uma das coisas que sempre me incomodou é justamente essa mentalidade, e principalmente na faculdade de Direito, essa mentalidade que se tem sobre como funciona a nossa legislação, que se pune pouco, que se prende pouco, que advogado criminalista é advogado de bandido, uma série de coisas. E aí eu gostaria de perguntar para ti, professor, e advogado Leonardo Salgueiro Santiago, sobre essa mentalidade, porque na teoria, se a gente for analisar a nossa Constituição, nosso Código Penal e Código Processual Penal, a sensação que a gente tem é que o trabalho do advogado criminalista seria algo mais tranquilo. Em que sentido? Poxa, até que se prove o contrário, o sujeito jamais será considerado culpado, apenas em última instância. São fornecidos todos os elementos possíveis de defesa. Mas, na verdade, na sociedade como um todo, parece que é o contrário. O sujeito tem que provar a inocência dele. Ele já é culpado antes que prove o contrário, mas ele jamais será considerado inocente no primeiro momento, como o senhor salientou a capa do jornal, as notícias, etc. Por que o senhor acha que acontece isso? Por que o sujeito, por que nós como sociedade, em vez de entendermos esse processo a qual nós nos organizamos, a nossa Constituição, as nossas leis, e passamos a entender como funciona o nosso ordenamento e acompanhar no sentido de que entender que aquela pessoa de fato só deve ser condenada se assim o for, se está provado, comprovado, para não se cometer nenhuma injustiça, por que no geral se pensa o contrário? E aí entra o papel do advogado criminalista, como que ele se sente justamente nessa seara onde ele acaba ganhando o rótulo de advogado de bandido. Quintana, são vários os fatores, assim. Em primeiro lugar, eu não consigo entender como é que nós não temos a disciplina de direito constitucional nas escolas. Não consigo entender isso. Porque me parece que é absolutamente importante que alguém, quando termine aquela fase do colégio, ele compreenda minimamente como é que se dá as situações dentro do Estado. Tão importante como saber história, tão importante como saber matemática, química, biologia, é tu compreender como se dá um Estado. Né? Então, eu acho que isso vem de uma cultura, de uma formação que muitas vezes me parece que falta, assim, um devido esclarecimento, né, dentro da própria escola, mas não é só. Né? Nós temos hoje uma sociedade e temos uma forma de enxergar a criminalidade que ela divide entre nós e os outros. Né? Nós temos uma grande forma de estabelecer, de querer um direito penal a todo custo para a pessoa que está respondendo um crime, ou que tu efetivamente sabe pelas notícias que ela está respondendo um crime, mas quando esse direito acaba caindo do nosso lado, das pessoas, dos nossos, né, a gente quer uma outra forma de tratar. Então, por que as pessoas elas chegam com essa pré-compreensão? Porque essa é a pré-compreensão que a gente vende na nossa sociedade. A gente pode analisar, quer do ponto de vista da imprensa, a gente pode analisar, quer seja do ponto de vista político. Só para a gente ter uma ideia, assim, Quintana, na década de 90, nos Estados Unidos, discutiam 2 candidatos a prefeito. A principal pauta da discussão deles era como eles iam fazer uma resposta penal para um determinado grupo de pessoas. Isso no Brasil ficou muito forte também. Se fores analisar nas eleições de 2014 e 2018, essa forma de dar uma resposta para a sociedade, de oferecer para a sociedade uma resposta a partir do direito penal, passa a ser uma pauta política. Então,
na medida em que tu tem pessoas que vivem ouvindo notícias de crimes, passam a analisar a forma com que as facções se organizam dentro dos presídios e aí cometem crimes aqui fora, elas começam a perceber que a sociedade prende pouco, que nós vivemos uma sociedade de impunidade, né? Olha só, anularam o processo do ex-presidente tal, né? Suspenderam, sem analisar se aquilo ali foi certo ou errado a partir do ponto de vista técnico, mas fazem já uma pré-compreensão, vão para as redes sociais, ganham adeptos, e aí tem, por um outro lado, as pessoas que não gostam desse tipo de decisão, muitas vezes do Supremo, que acabam alimentando isso. Então, nós temos uma sociedade hoje que ela quer o direito penal, é uma das principais pautas hoje políticas, é uma das principais pautas da imprensa. Nós queremos penas maiores, nós queremos um direito penal maior. É só nós analisarmos que um dos primeiros atos desse governo atual foi justamente estabelecer um pacote anticrime que visava aumentar penas, que visava trazer uma diminuição de alguns direitos. O Ministério Público Federal, há pouco tempo atrás, fez uma campanha enorme por 10 medidas, e aí colocou o nome de 10 medidas contra a corrupção e não se estabeleceu um debate se aquilo efetivamente seria eficaz. O direito penal hoje, ele é tratado em mais diversas áreas. Hoje em dia, as pessoas elas não debatem mais simplesmente a seleção brasileira. Aliás, ninguém quer saber da seleção brasileira. A gente quer saber e falar das decisões do Supremo, a gente quer atacar o Supremo, a gente quer estabelecer uma opinião, muitas vezes absolutamente equivocada, sobre uma decisão técnica. Então, isso, Quintana, surge dessa predisposição que nós temos, dessa quantidade de informações que nós temos, muitas vezes fake news, muitas vezes uma imprensa, e eu não falo toda aqui, mas boa parte da imprensa sensacionalista, em que traz muito essas notícias, e isso acaba trazendo para a sociedade uma série de consequências que me parecem aí que acabam formando essa pré-concepção em relação ao direito penal, em relação aos profissionais que atuam no processo, e é por isso que nós temos um trabalho enorme, nós temos muito a fazer, que é trazer uma informação adequada, a explicar a necessidade de um processo, o porquê que um processo é tão importante para nós, antes de nós falarmos algo sobre alguma pessoa, nós garantirmos para ela um direito de defesa, para depois nós compreendermos a importância disso dentro de uma democracia que a gente está ainda fortalecendo e ainda está construindo. Professor, como é que a gente está de tempo? Ainda cabe mais uma pergunta ou não? Claro, eu estou aqui para que a gente consiga fazer ao máximo esse exercício aí de trazer informação aos nossos telespectadores. Peço desculpas porque eu falo bastante mesmo, viu, Quintana, que eu estou há quase um ano, na verdade, 4, 5 meses sem fazer um júri, né? Então, esse período aí de pandemia tem outro desafio, que é não terem marcado os júris, né? Eu acabo sofrendo essa dificuldade aí que tu acaba sofrendo ouvindo tantas palavras e tanta fala. E os alunos, então, estou com pena deles, porque eu devo falar bastante na aula em razão também desse momento que a gente está passando aí longe dos tribunais do júri. Mas, professor, o espaço é justamente esse. A vantagem de a gente criar um produto na internet hoje não está vinculado a nenhum outro órgão, não criticando nenhum que eu tenha passado, não é nesse sentido, mas é que não há uma limitação de tempo. A internet nos permite isso. Quem se interessar pela temática, se aprofundar, discutir, ouvir, o espaço é esse, justamente. Não teria por que a gente fazer de uma forma tão superficial, perderia o sentido. Professor, numa conversa, numa gravação que fizemos no período da TV Universitária, eu me lembro que o senhor disse uma frase que eu nunca esqueci. Nós precisamos de algo melhor que o direito penal para evoluirmos como sociedade. Eu gostaria de retomar agora o ponto anterior que o senhor falava justamente da criação de novas leis, do punitivismo, de uma série de coisas. Por outro lado, se nós formos analisar os nossos números, nunca se prendeu tanto e nunca se teve uma sensação tão grande de violência nas ruas, nas notícias, nos jornais, etc. Porque, de fato, o resultado final, a gente acaba vendo uma série de facções dentro dos presídios, a não ressocialização a que se propõe o nosso ordenamento jurídico em relação a quem venha cumprir pena no nosso sistema prisional. Qual seria a solução, professor? Eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouquinho a sua tese, vamos dizer assim, em relação a isso, porque ela é bastante interessante para trazer alguma reflexão, porque ao mesmo tempo que se pede mais punição, se prende bastante, mas não se diminui a sensação de medo e nem da violência. Na verdade, essa frase
de um filósofo, e ela é utilizada no livro do Juarez Celino dos Santos. Nós não precisamos de um direito penal melhor, nós precisamos de qualquer coisa melhor do que o direito penal. E por que eu digo isso, Vitor? Por que é tão importante a gente conversar sobre isso? Porque nós temos que parar de iludir a comunidade, a sociedade, achando que o direito penal vai resolver o problema da criminalidade. As pessoas têm que entender que não. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente prende alguém, a gente coloca dentro do presídio que está tomado de facções. Hoje em dia, dentro dos presídios, nós temos facções, e aí quando a gente prende alguém de uma forma desnecessária, essa pessoa não tem nenhum vínculo com facções, ela acaba sendo levada para um ambiente que está tomado disso. Nós precisamos repensar a necessidade disso. Eu não estou dizendo que a gente deve agora, de uma hora para outra, abolir todas as prisões. Mas eu não tenho a menor dúvida que a gente prende muita gente, prende mal, e prende por base no medo, e prende, muitas vezes, os juízes porque eles se sentem pressionados por parte da imprensa, por parte da própria sociedade, e não enxergam que o seu papel é justamente ser a garantia de direitos dessa pessoa contra qualquer outro. Porque essa é a função do juiz. Porque se um juiz de direito não decidir de acordo com a Constituição, da lei, com a tradição jurídica que está inserido, não precisa a gente ter juízes. Vamos deixar que a comunidade decida tudo. E a intenção de terem juízes, e nós temos grandes juízes no Brasil, nós temos grandes juízes, pessoas de coragem, pessoas que efetivamente não tremem a sua caneta ao ouvir uma imprensa, ao ouvir as críticas e sabem do seu compromisso constitucional. Só que a gente acaba, ao mesmo tempo que nós temos esse tipo de juiz, nós temos outros juízes. E isso acaba trazendo a resposta do direito penal, juízes que ainda acreditam nessa resposta do direito penal, e a gente acaba colocando as pessoas dentro do presídio, e dentro do presídio acabam compreendendo como é que funciona uma facção e saem do presídio com uma dívida com essas pessoas que acabaram acolhendo elas lá dentro. E aí aumenta a criminalidade. Então eu não tenho a menor dúvida que essa frase, esse sentimento, né, de que direitos humanos são para humanos direitos, né, bandido bom é bandido morto, isso fortalece a facção. Isso fortalece aqueles grupos que se valendo dessa quantidade de pessoas que são presas, acabam fortalecendo a criminalidade fora do presídio. Basta ter contato com pessoas que são presas pela primeira vez para saber a quantidade de exigências que essas pessoas das facções fazem para que os familiares levem dinheiro, para que os familiares levem celular, e isso acaba o quê? Fortalecendo o crime e aumentando a nossa insegurança aqui fora. Nós precisamos refletir como é. Tu me pergunta a saída, Quintana, eu poderia te responder da seguinte forma: eu não sei qual é que é a saída, mas o lugar que nós estamos indo não é a saída, né? Bem pelo contrário, o lugar do direito penal ele vai aumentar a criminalidade. Nós precisamos pensar em políticas sociais, nós precisamos pensar em políticas públicas, nós precisamos pensar de uma forma cultural, de que forma que nós vamos fazer para que não simplesmente utilizando o direito penal, jogando a pessoa lá 4 anos depois, esperar que ela volte para a comunidade que já etiquetou ela como criminosa e achar que ela vai voltar muito melhor. Não, nós precisamos repensar isso, trabalhar com políticas públicas, trabalhar com outras iniciativas que possam evitar que as pessoas cheguem na criminalidade e cheguem a fazer parte desse ambiente de facção. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso pensando fora do direito penal, pensando numa comunidade como um todo, e obviamente isso é uma coisa que demora tempo, isso é uma situação que requer uma certa paciência, e a gente precisa pensar isso. Então, eu não saberia aqui dizer, porque nós nunca tentamos nada, desde o século XVIII, quando a gente inventou a prisão, nós inventamos a prisão justamente porque nós queríamos o trabalho, né, braçal da pessoa que estava presa. Nós não inventamos mais nada. Nós inventamos avião, celular, internet, só que nós não inventamos nada ainda que seja diferente do que colocar alguém na cadeia e esperar que ela volte melhor para a nossa sociedade. Então, acho que está na hora de repensar isso, criar políticas que possam, que não sejam visando só aqueles 4 anos, né? Mas que sejam visando trazer uma certa mudança cultural, trazer uma certa... inserir essas pessoas efetivamente na sociedade para que a gente possa aí, amanhã ou depois, dizer, olha só, diminuiu a criminalidade e não foi utilizando o direito penal, foi pensando em outras circunstâncias. E claro, né, Quintana, nós temos outros problemas, né? A gente, quando pensa no crime, a gente tem um
paradoxo muito grande, porque a gente está falando daqueles crimes que a gente enxerga, né? Nós não estamos falando dos crimes de pessoas que a gente, quando olha para elas, sabe e tem absoluta certeza que elas fazem parte do contexto da sociedade, né? Só que a gente sempre enxerga o outro como criminoso, né? A gente tem essa mania de achar que o outro é criminoso, que o outro precisa ser ressocializado, e enquanto nós temos os nossos amigos, as pessoas que moram conosco, que cometem alguns delitos, para eles a gente não tem nenhum tipo de problema, porque sempre é para o outro. A gente sempre pensa numa punição maior para o outro e jamais para aqueles que estão conosco. Então, eu acho que nós podemos mais enquanto sociedade. Nós podemos pensar em presídios que levem a sério o cumprimento de pena, que as pessoas fiquem efetivamente sob os cuidados do Estado, não de facções, e essas pessoas, quando a pena é absolutamente necessária, a gente saiba fazer um sistema progressivo para que ela volte para a sociedade e não tenha nenhum problema nisso da gente efetivamente ter ela de volta. Por quê? Porque nós fizemos passo a passo, de uma forma pensada, e não jogada. Assim, se fores analisar a nossa Lei 7.210, que trabalha com a execução penal, é da década de 80. Será que a sociedade é a mesma na década de 80? Será que nós não podemos pensar em formas de progressão melhor? Será que nós não podemos pensar em formas de cumprimento de pena melhor do que efetivamente pegar uma pessoa, acabar com uma família, colocar alguém preso e depois de 4 anos esperar que ela volte e esteja tudo bem? Eu acho que a gente pode mais. E isso, obviamente, passa por um debate, passa por reflexão. E que bom que tem canais como esse que a gente pode refletir sobre isso. Com certeza quem está nos assistindo, professor, deve estar pensando assim, porque se vê muito o lado da vítima, e ninguém aqui está dizendo que é errado, a gente vê uma série de crimes bárbaros no dia a dia, a nossa sociedade é uma sociedade bastante violenta, mas dificilmente se faz esse nível de reflexão que o senhor está propondo agora, que é justamente analisar se está dando certo o sistema, porque as pessoas se deixam levar às vezes, é complicado generalizar, mas me parece, num julgamento talvez superficial, mas que se toma muito mais por um sentimento de vingança do que justiça, porque justiça se estabeleceria ou tentaria se estabelecer aquilo que o nosso ordenamento jurídico pede. E não raro a gente vê as pessoas invocando, gritando, pedindo situações que nem constam no nosso ordenamento jurídico ou que ele nem permite. Por exemplo, a prisão perpétua ou até mesmo a pena de morte. É complexo, mas o senhor deu uma sugestão da questão de uma cadeira de direito constitucional nas escolas. Várias outras pessoas do ramo do direito estão sugerindo o mesmo. Recentemente o Cláudio Brito falou a mesma situação, que deveríamos ter a cadeira de direito constitucional nas escolas, seria o primeiro passo. Mas já temos 30 anos de Constituição, embora historicamente seja um período curto, já passou do tempo das pessoas começarem a se inteirar. Essa discussão, alguma hora ela tem que acontecer, professor. O grande problema, Quintana, é que hoje a Constituição, para boa parte da sociedade, se tornou uma inimiga, né? As pessoas elas não se importam com a Constituição. Elas querem respostas, muitas vezes fogem de uma normalidade. Por exemplo, as pessoas que pedem a volta de um regime militar. Eu sei que não é o assunto, mas veja só. Não pode admitir que pouco tempo mais do que 30 anos que nós conseguimos romper com uma fase de opressão, de dor, a gente queira admitir que pessoas peçam o retorno de uma ditadura. Isso pode ser feito? Pode ser feito, pode pedir. Agora, o que me preocupa é o que essas pessoas pensam enquanto Estado. Veja, como é que nós vamos estabelecer um debate adequado, um debate sério, um debate correto, efetivamente, em relação àquilo que nós podemos melhorar enquanto sociedade, quando a gente quer desconsiderar uma Constituição que veio justamente para trazer direitos, garantias, e a gente quer suscitar um sistema que trazia uma opressão muito grande, que as coisas eram bastante veladas, que até hoje a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Então, veja, eu não quero aqui discutir se foi uma ditadura, se foi um governo que salvou do comunismo, porque eu acho que esse debate é um debate que nem se propõe, né? Basta nós olharmos para trás e ouvirmos o que efetivamente aconteceu, lermos, nós vamos ver que é um debate que não se propõe adequado ou sério. Mas a minha grande preocupação é como em uma sociedade nós olhamos para a Constituição e nós queremos propor, pessoas querem propor que se volte a um regime ditatorial e deixe de lado uma democracia construída com muito suor, com muito sangue, debaixo de muita opressão. Então,
São coisas, Quintana, por mais que a nossa Constituição já tenha 30 e poucos anos, eu acho que nós analisamos de uma forma inadequada essa nossa falta de memória, né? Porque a gente começou a analisar que algumas coisas estavam erradas e sempre vão ter coisas erradas, nós estamos sempre evoluindo e devemos evoluir na sociedade, e a gente já quer voltar para aquela coisa que é absolutamente contrária ao que está agora, né? Então, eu acho que nós temos que ter uma seriedade maior quando a gente vai debater a Constituição. E é por isso que eu falo. Nos colégios tem que ter uma disciplina sobre direito constitucional. Eu falei na época da campanha, vou utilizar aqui o teu espaço para falar isso, Quintana, tem que ter uma semana da Constituição no município. Tem que ter uma semana da Constituição, que se façam atos sobre a Constituição, passem filmes aí dentro dos colégios em relação ao período da ditadura, falem a importância dos direitos e garantias fundamentais. Isso tem que existir uma semana, por exemplo, pode ser lá em outubro, na primeira semana, quando a gente comemora o aniversário da Constituição Federal. A sociedade tem que ter ações para não esquecer a importância e os benefícios e as responsabilidades que a nossa Constituição trouxe para a nossa sociedade. E nós devemos proteger ela e não tratar ela com qualquer tipo de desprezo quando a gente não concorda com uma ou outra ação do Estado. Pessoal, a Constituição está aí, ela é nossa, ela é cidadã e ela precisa ser defendida. Acho que essa é o nosso grande problema. Então, mas a saída pode ser pequenas ações. Por exemplo, falei para os candidatos a vereadores aqui da nossa cidade, que eu, inclusive, me colocava à disposição para a gente discutir isso, criar aí uma semana da Constituição e nos colégios, eu falo diversas vezes, eu acho que tinha sido isso ser pensado a nível nacional, inserir aí a disciplina de direito constitucional para que a gente tenha uma próxima geração aí um constitucionalismo mais saudável, mais visto pela sociedade como uma grande conquista e não da forma que a gente enxerga hoje. Professor, como provavelmente alguém que esteja nos assistindo seja mais punitivista, seja na situação menos garantista, vou me colocar no papel desse lado para lhe fazer uma pergunta. Se por um lado a gente pune hoje demais, prende demais, qual seria o meio termo, ou a balança da justiça, no sentido de que penas mais brandas daqui a pouco não venham a fomentar crimes tão bárbaros que muitas vezes as pessoas se indignam e que fazem com que se tenha esse julgamento generalista sobre todos os outros processos da área criminal? Quintana, assim, eu acho que as penas elas não acabam evitando crimes bárbaros, né? Ver crimes acontecendo, vamos pegar sem pré-julgar ninguém, mas olha os crimes que a gente tem visto no Fantástico, enfim, nas grandes veículos de comunicação, são crimes cometidos por pessoas que tinham conhecimento, tinham ciência, né? Que tipo de aumento de pena que poderia evitar, por exemplo, esses crimes que acontecem? Nenhum. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes cometem crimes bárbaros e a quantidade de pena, ela não é um fator decisivo ali. Como é que nós vamos então fazer para evitar os crimes? O crime é uma circunstância social, é uma situação da sociedade que nós não temos como desconsiderar ou achar que ele vai deixar de acontecer. A nossa sociedade ela convive com isso. O que nós temos que fazer é diminuir os efeitos que a criminalidade traz para a nossa sociedade. Mas nós não temos como acabar, né? Isso tem uma utopia muito grande. Então, tem alguns crimes, Quintana, que nós não temos como criar, enquanto Estado, um mecanismo para conter. Por exemplo, se alguém falar, isso um desembargador falava uma vez, se alguém falar que eu cometi o crime de tráfico, duvidem. Se alguém falar que eu cometi o crime de roubo, duvidem. Se alguém falar que eu fui um corrupto, duvidem. Agora, se falarem que eu cometi o crime de homicídio, perguntem o porquê. O que isso quer dizer, Quintana? Que todos nós estamos vivendo em uma sociedade que a gente não sabe o que vai acontecer. Amanhã ou depois pode acontecer que Deus o livre uma situação e a gente se vê envolvido em um crime que muitas vezes não foi não foi projetado, não foi pensado por parte da gente, mas aconteceu, né? Uma pessoa acaba tropeçando em alguma situação da vida dela, ela comete um crime. Por isso que eu falaram que um dia eu cometi um crime de tráfico, podem duvidar, sem nenhum tipo de problema. Corrupção pode duvidar, roubo podem duvidar. Agora o crime de homicídio não, por quê? Porque o crime de homicídio ele está sempre
na nossa sociedade. Por quê? Porque muitas vezes é no trânsito, muitas vezes é uma situação particular que o Estado não tem como analisar isso. E esses acabam sendo os crimes mais bárbaros que chocam, porque acontecem numa questão familiar e que foge completamente do controle do Estado. Como é que o Estado vai controlar, por exemplo, uma pessoa lá que mata o esposo, ou o esposo que mata a mulher, ou um casal tudo tranquilo, o Estado não conseguia perceber que existia um problema de violência doméstica, de uma hora para outra um deles acaba cometendo um crime de homicídio. Isso foge do controle, né? Então, como é que nós podemos, enquanto Estado, será que aumentar a pena vai modificar esse cenário? Será que o camarada que comete um crime passional, por exemplo, ele pensa antes, não, peraí, a pena não é mais de 12 a 30, ela é de 20 a 40. Isso não faz mudança nenhuma, porque no momento em que ele está naquela situação tomado de violenta emoção, ele não vai analisar a quantidade de pena aplicada para esse delito. Então, não é o aumento de pena. Talvez se nós mudássemos uma questão cultural, se nós analisássemos outros fatores, a gente conseguisse diminuir esses crimes bárbaros. Mas eu não tenho a menor dúvida que não são as penas grandes, penas perpétuas, penas de morte. Tanto que aí, os Estados Unidos da América é um dos países que mais tem um enrijecimento penal, né? E é o país que mais prende gente no mundo, é o país que ainda tem em alguns estados a pena de morte, não é exemplo para ninguém em matéria penal os Estados Unidos da América. Então, não vejo isso como uma saída. Agora, obviamente, né, existem alguns delitos que a gente pode trazer o debate. Por exemplo, né, nós temos uma lei de drogas, Quintana, que é de 2006, 11.343, que estabelece várias condutas, 18, eu acho que é ao todo, lá no artigo 33, e em qualquer uma dessas condutas tu vai responder por tráfico de drogas. Será que nós não devemos repensar isso? Será que nós não estamos prendendo muita gente achando que é traficante e não tem nada de tráfico? Né? Então, eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que ter, e só pode ter esse tipo de reflexão quem conhece o sistema. Né? Não é lendo jornais aí, infelizmente, apesar de ser um papel importante da imprensa, volto a dizer, mas não é a partir disso que a gente vai chegar em soluções para o problema penal que nós temos no Brasil. Maravilha, professor. Para fecharmos, então, questão de ordem de hoje, ficaria mais algumas horas tranquilamente ouvindo, questionando, porque esse assunto a gente precisa cada vez mais debater, aprofundar, ter outras opiniões, com certeza, mas discutir realmente para termos algumas reflexões, para termos algumas situações onde a sociedade participe mais e julgue menos, muitas vezes sem algum embasamento, sem de fato compreender como que funciona o nosso processo, seja ele jurídico, seja ele administrativo. Mas para finalizar, professor, tu falavas no início do programa sobre a experiência de ter assistido um júri e ter visto um advogado participando, atuando, e que aquilo fez com que te inspirasse a decidir no primeiro semestre de faculdade a seguir a carreira de advogado criminalista. No primeiro semestre, tanto que a tua mãe disse, Leonardo, calma, tem toda a faculdade pela frente, tu com convicção disse, não, é a carreira que eu vou seguir. Como é que é para ti, professor, saber que hoje, passado todo esse período, 12 anos dessa experiência e 10 anos de formação e atuando na advocacia, o senhor é uma referência para tantos outros jovens ou não tão jovens assim, profissionais que estão começando na área jurídica, como é o meu caso, que já teve a experiência de assistir o senhor em sala de aula e também no plenário do júri e ver essa paixão, essa dedicação pela área do direito penal e saber que ali se faz não por uma questão financeira, a questão financeira é uma consequência, mas justamente por uma paixão e acreditar no nosso sistema judiciário, na profissão e justamente na área da advocacia criminal. Uma responsabilidade muito grande, na verdade, né, Quintana? Eu sempre digo isso, né? Ao passar do tempo a gente aumenta a nossa responsabilidade, né? E eu acabo me vendo assim como uma referência, eu acabo fazendo o meu trabalho e sempre sendo alguém que entusiasma jovens a optarem pela advocacia, se assim eles se enxergarem. Né? E acho que esse é o meu papel, assim, como professor, é respeitar também as particularidades do aluno, não é todo aluno que vai querer ou que vai gostar das coisas que eu gosto para todo mundo. Né? Então, eu encaro a minha profissão, que é uma das minhas paixões, que é ser professor. Né? Sou apaixonado pelo que faço, tanto na advocacia como professor, mas justamente pela possibilidade de alcançar pessoas. Né? As pessoas
elas enxergarem que elas podem, quando eu conto esse meu exemplo, é para demonstrar que quando a gente quer algo, a gente pode realizar, basta a gente ter foco, basta a gente confiar enfim, na forma como a gente construiu a nossa caminhada. E acho que esse é o grande benefício de ser um professor. A gente aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente pode sempre pensar que outras pessoas podem ver, né, a nossa atuação, enfim, como algo que elas também querem no futuro realizar. E quando eu vejo profissionais como tu, que foram meus alunos aí, que estão, enfim, caminhando com a advocacia, eu fico muito feliz porque eu sei que amanhã depois podemos estar, enfim, fazendo um júri juntos, podemos, enfim, participar de uma audiência juntos, e eu vou ter o maior respeito porque eu sei que o professor foi alguém importante naquela etapa, mas que cada pessoa constrói aí o seu caminho, constrói, enfim, a sua profissão, e o professor tem que ser um cooperador. E é isso que eu quero deixar assim como mensagem para ti, para os jovens advogados, que muitas vezes me procuram, é que eu quero cooperar, né? Se eu puder ajudar em alguma coisa, se eu puder, enfim, falar do meu exemplo, que pode servir para alguns, mas pode não servir para outros, o que eu tenho é a minha responsabilidade em atuar e fazer aquilo que eu acho que é certo e poder ajudar as pessoas que também passaram e estão passando pelo caminho que eu também acabei muitas vezes passando, e a dificuldade que foi. Eu sei o quanto isso exigiu, né, de mim, de ser perseverante, de muitas vezes enfrentar essas dificuldades no início da carreira. E então eu sou alguém muito satisfeito com a escolha que eu fiz. Né? Eu sei que existem muitas coisas que eu ainda vou ter que passar, né? Mas nesse momento da caminhada que eu sou alguém muito satisfeito. Isso não passa por questões financeiras, passa por acordar de manhã e falar: eu sou exatamente aquele cara que um dia eu quis ser quando eu olhei no Tribunal do Júri. Então, quando eu vou fazer um júri, eu fico tão feliz quando eu olho aquela cadeira que eu sentei. Eu falo, cara, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu desejei. Se está certo, se está errado, se eu poderia estar melhor, se eu poderia estar pior, isso são consequências. Mas eu cumpri exatamente aquilo que eu desejei ser, e aí isso me traz uma felicidade muito grande. Se eu puder ajudar as pessoas nisso, já vai ser de bom tamanho aí, porque eu tenho certeza que essa também é uma grande satisfação que o profissional pode ter. Professor, pode ter certeza que é muito perceptível esse sentimento, essa sua paixão pela advocacia e pela docência. Isso é perceptível tanto em sala de aula, quanto aqui agora durante a gravação do nosso programa. E o espaço segue aberto, justamente para que temáticas que a gente já conversou, seja no cafezinho, seja em outros programas, seja em participações em outras emissoras para outros colegas, para a gente justamente aprofundar temáticas, disponibilizar para a sociedade alguns assuntos que muitas vezes as pessoas não têm tempo para esse bate-papo, para esse debate, que é necessário na nossa convivência, no nosso ordenamento jurídico e também não sendo redundante na nossa sociedade. Professor, muitíssimo obrigado pelo carinho e por a oportunidade de a gente bater esse papo, e as portas ficam abertas para a gente retomar essa conversa por outras vezes, viu? Eu te agradeço, Quintana, já falei isso várias vezes para ti, tu é um profissional incrível, né? Eu pude ter a convivência contigo, um ser humano fantástico. Quero dizer que tive esses problemas com a internet aqui, mas espero que isso não seja nenhum fator impeditivo para um novo convite. Eu sempre estarei aqui, obviamente, disposto a contribuir com o teu programa, estarei sempre torcendo pelos projetos. E que bom que eu pude ajudar, que eu, em outro momento, saiba que eu estou novamente disponível, porque esse tipo de conversa é o que, de fato, a gente ganha sendo advogado, né? A possibilidade de falar e falar com tranquilidade aquilo que a gente pensa, com convicção de quem vive isso, né? Eu acabo falando para os alunos, eu vivo o direito desde o momento que eu acordo até a hora que eu durmo, porque eu dou aula, eu vou para o escritório, eu acabo participando desse tipo de programa, e eu acho que isso é que torna o ser humano, enfim, muitas vezes feliz. Ele faz o que gosta durante o momento que ele está acordado, durante o momento que ele vive, e acho que esse caminho aqui, tendo esse momento contigo, foi um instante bastante feliz por ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, sobre a profissão, e que tomara, né, isso sirva de alguma forma ou outra para os profissionais que estão iniciando na advocacia. Então fica a minha palavra de gratidão e estarei sempre aí disponível para a gente trocar, fazer uma conversa como essa. De coração, a gratidão e o carinho são meus, professor. É só levantar a mão, questão de ordem, e puxar o assunto. Tá certo, professor? Grande abraço, viu? Obrigado, Quintana. Então, por hoje era isso, pessoal. O nosso programa Questão de Ordem fica por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal,
ativar as notificações e principalmente participar, mandar seu questionamento ou sugestão de conversa, seja no questão de ordem ou temática para o nosso programa Juridique, tá certo? Até a próxima, tchau!